Na alvorada dos tempos, em um mundo recém-formado pela palavra divina, nasceram Adão e Eva, figuras centrais de uma história que começa no Éden, onde cada flor e amanhecer refletia o esplendor de uma criação perfeita. Muitos desconhecem, mas as Sagradas Escrituras revelam que a Bíblia contém exemplares vívidos de bênçãos e maldições. O termo maldição aparece quase 200 vezes, evidenciando sua importância e o peso que carrega na história humana. Esta frequência não é por acaso, pois cada menção carrega um peso de sabedoria e destino. À primeira vista, a vida humana pode parecer um emaranhado aleatório de alegrias e tristezas, sucessos e falhas, mas não é mera coincidência ou azar. Há uma estrutura divina que a atravessa, tecida pelo autor da vida, que é claramente descrita na Bíblia. O livro sagrado desdobra-se em revelações sobre bênçãos e maldições, as quais não são apenas palavras, mas forças que modelam destinos. Quando Deus moldou o homem à sua imagem e o instalou no jardim do Éden, deu-lhe domínio e companhia, presente na figura de Eva, gerada a partir de Adão, como uma companheira e igual. No Éden, o trabalho era uma alegria, e o mandamento era simples: cultive e guarde este jardim. Gênesis 2, versículo 15. Mas havia uma árvore que era prova e promessa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu que comer de seu fruto seria conhecer a morte, um aviso claro que ecoa até hoje sobre as consequências de desviar-se do caminho designado. Adão e Eva, em um ato de escolha que mudaria a humanidade para sempre, introduziram a discórdia no paraíso quando sucumbiram à tentação, alterando o curso natural das coisas. A serpente, mais astuta que qualquer outra criatura do jardim, insinuou-se entre os frutos e a fé do primeiro casal, semeando dúvidas e desejos por mais. Ser como Deus. Com o sabor do fruto proibido, não veio a divindade, mas a descoberta da própria nudez, do medo e da vergonha, um despertar doloroso para uma realidade antes desconhecida. A punição por essa transgressão não tardou. Adão e Eva, agora cientes de sua mortalidade, confrontaram a severidade de uma vida fora do Éden. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gênesis 3. Um versículo que ressoa como um farol através das eras, apontando para o caminho de redenção e entendimento verdadeiro. Para Eva, as dores do parto seriam o lembrete perpétuo de sua escolha. Para Adão, o suor do rosto e o solo árido seriam o palco de sua existência laboriosa. As maldições não eram apenas castigos, mas um chamado para reconhecer a soberania divina e a dependência humana da graça de Deus. O solo sob maldição, espinhos e abrolhos, a dura realidade da agricultura e o pão ganho com suor marcariam a jornada humana desde então. Pois és pó, e ao pó retornarás. Uma lembrança da condição humana e da eterna busca por significado e propósito que transcende a vida terrena. Os anseios por divindade encontraram um fim terreno, pois embora o homem aspire ao eterno, ele permanece feito de terra e vulnerável ao tempo. Essa justiça retributiva, um espelho das escolhas de Adão e Eva, serve como um arquétipo de consequências que ainda hoje ensina sobre a importância de viver em conformidade com a vontade divina. Em meio à desordem do pecado original, surge uma complexidade na dinâmica entre homem e mulher que ressoa até hoje nas relações humanas. Eva, a primeira a ser enganada, influenciou seu marido, Adão, mas em consequência, a narrativa bíblica expõe que ela seria por ele dominada, um eco de patriarcado iniciado nas folhas do Éden. Essa dominação não era apenas uma questão de poder, mas também uma representação da desordem introduzida pelo pecado no equilíbrio predestinado por Deus. A tragédia do Éden revelou que a humanidade, embora fadada à morte, portava em si a semente da resiliência e da perpetuação. Nesse estado caótico, filhos nasceriam, perpetuando a espécie humana e trazendo consigo a esperança de redenção e continuidade, apesar das falhas persistentes. Essa capacidade de dar continuidade à vida, mesmo sob o peso do pecado, é uma das expressões mais profundas do cuidado de Deus pela humanidade. Deus, na sua misericórdia,
não abandonou Adão e Eva à sua nudez e vulnerabilidade. Ele mesmo fez provisões graciosas, sacrificando um animal para cobrir sua vergonha com peles. Essa vestimenta de peles não era apenas uma cobertura física, mas um símbolo da salvação providencial de Deus, um precursor dos sacrifícios que formariam a base da relação de Deus com Israel e a redenção da maldição. Um testamento de que, mesmo diante da falha humana, Deus provia caminhos para a reconciliação. Nesse ato de vestir Adão e Eva, Deus já prenunciava a mensagem de salvação que permeia toda a Bíblia. Onde havia a morte, surgiria a vida. Onde havia dor, emergiria o consolo. E da escassez, nasceria a provisão. O paraíso perdido deu lugar a uma realidade em que a alienação e o conflito seriam agora parte da condição humana, marcando um contraste doloroso com a harmonia original. Com o nascimento de Caim, a esperança ressurge nas palavras de Eva, que, exultante, proclama a chegada de um homem do Senhor, Gênesis 4, versículo 1. Essa esperança, no entanto, seria desafiada pelos eventos subsequentes, pois Caim não seria o libertador esperado, mas sim o precursor de uma linha de humanidade marcada pela violência e desobediência. Eva, com seus olhos de mãe, pode ter visto em Caim a promessa de um Salvador, uma expectativa nutrida pela profecia de que um descendente seu esmagaria a cabeça da serpente. No entanto, a ironia da história é que, em vez do Messias, o seu primeiro nascido revelar-se-ia o autor do primeiro fratricídio. Uma tragédia que enfatiza a extensão e o impacto do pecado na história humana. Abel e Caim, com suas oferendas, introduzem no texto sagrado o tema do culto e da adoração que agrada a Deus. Abel, o pastor, oferece o melhor de seu rebanho, enquanto Caim, o agricultor, oferece frutos do seu labor. A preferência divina por Abel não era mera capricho, mas um endosso da sinceridade e da fé que Abel depositava em sua oferta. Caim, diante da rejeição, deixa transparecer a natureza destrutiva do orgulho humano. Seu rosto, que cai em desgosto, é o retrato visceral do homem confrontado com sua própria inadequação e incapaz de encontrar em si mesmo a humildade necessária para buscar a correção perante Deus. O episódio de Caim e Abel nos leva a refletir sobre a verdadeira natureza do sacrifício e da adoração. As ofertas de grãos eram aceitáveis, como estabelecido em Levítico, mas sem o elemento de fé e obediência que Abel demonstrou, eles falham em servir como verdadeira expiação. Este relato não é apenas histórico, mas exemplifica a condição humana e os princípios eternos que definem a aceitabilidade diante de Deus. Se o consumo do sacrifício pelo fogo era o sinal divino de aceitação, então esse ato tinha um significado que transcendia o ritual. Talvez fosse um conhecimento difundido entre as gerações posteriores. O avanço do pecado na humanidade mostrou-se alarmante. A soberba espiritual e a hipocrisia foram as falhas sofisticadas de Caim, que, apesar de conhecer o caminho correto, optou pela senda da arrogância e do engano. Deus, em sua infinita sabedoria, inquiriu a Caim, não por desconhecer a profundidade de sua ira, mas para provocar nele a autoconsciência e a oportunidade de resistir às suas tendências destrutivas. As palavras divinas, registradas em Gênesis 4, versículos 6 e 7, não são apenas um diálogo, mas uma exposição da luta interna que assola cada ser humano, o confronto eterno com o pecado que está à porta. A advertência divina a Caim foi clara. O pecado era uma entidade quase tangível, aguardando a chance de dominar, mas ainda passível de ser dominado pelo homem. O Criador oferecia a Caim uma escolha fundamental: subjugar o mal que o seduzia ou ser por ele consumido. O curso da humanidade jovem e frágil estava em declínio, não pela falta de aviso, mas pelo desvio de um caminho outrora alinhado ao divino. O doloroso ironismo do destino de Caim, revelado em Gênesis 4, versículo 9, é que o esperado libertador do homem de sua maldição não era nada menos que um fratricida, com seu irmão como a primeira vítima mortal de um mundo quebrado pela rebelião. Quando questionado por Deus sobre o paradeiro de seu irmão,
a falsidade de Caim é posta a descoberto. A indagação divina, longe de ser um mero questionamento, era um chamado ao arrependimento, uma oportunidade de redenção que Caim desdenhosamente descarta, conforme demonstra o texto sagrado. A Bíblia, em sua clareza cristalina, nos adverte sobre o caminho de Caim, em Judas 11, descrito como um caminho de incredulidade, religiosidade vazia, inveja corrosiva e ira que leva à perseguição dos piedosos e ao assassinato. Caim, ao permitir que esses sentimentos tomassem conta de si, torna-se o arquétipo do desvio espiritual que conduz à ruína. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, diz o Senhor a Caim, marcando uma das afirmações mais pungentes do Antigo Testamento. Gênesis 4, versículos 10 a 12. Aqui, o sangue derramado não apenas marca a terra, mas evoca uma resposta do céu, clamando por justiça. A maldição proferida sobre Caim vai além de um simples castigo. É uma profunda alteração na relação entre o homem e a terra, de cooperadores a antagonistas. A terra, que uma vez graciosamente ofereceu seus frutos, agora resistiria, recusando-se a produzir colheitas abundantes para um homem que havia violado a sacralidade da vida. Nos textos posteriores da Bíblia, encontramos em Números 35, versículos 29 a 34, um eco da voz que emanava do sangue de Abel, um grito que denunciava a impunidade e clamava por justiça. Enquanto o sangue de Abel falava de julgamento, o sangue de Jesus, muito ao contrário, proclama graça e redenção, anunciando que o juízo sobre o pecado já foi realizado. As bênçãos e maldições seguem um padrão, não são fenômenos aleatórios, mas obedecem a leis eternas e imutáveis que somente as Escrituras podem plenamente esclarecer. Provérbios 26, versículo 2, através de Salomão, revela que uma maldição injustificada não encontra solo para germinar. Há uma ordem cósmica estabelecida que rege as consequências das ações humanas, e até a maldição tem sua lógica. Ela precisa de um motivo para se fixar, assim como a andorinha e o pardal precisam de um curso para voar. A vida tornar-se-ia extremamente árdua para Caim, muito mais do que fora para Adão. Se Adão foi exilado do Éden, Caim seria desterrado da própria terra que deveria cultivar. Uma punição que ecoa a afirmação: sou castigado além do que posso suportar. Gênesis 4, versículo 13. Essas palavras refletem o desespero de Caim, que se lamenta não pelo seu pecado, mas pelo peso do seu castigo. Deus, em sua misericórdia, estabeleceu uma proteção sobre Caim, um sinal que serviria tanto como aviso quanto como salvaguarda. O mistério que envolve o sinal ou marca de Caim, hebraico Ot, alimentou debates teológicos por séculos. Em outras partes das Escrituras, a palavra Ot é usada como sinal, indicando uma vasta gama de significados sem precisar sua natureza física. A marca de Caim tem sido interpretada de diversas maneiras, indo desde uma cicatriz até uma marca distintiva, que poderia ser uma tatuagem ou algum outro sinal físico. No entanto, a essência da passagem não reside na marca em si, mas na proteção divina que proibia a vingança contra ele. Assim, Caim afasta-se da presença do Senhor e estabelece-se na terra de Nod, perambulando em exílio ao leste do Éden. Gênesis 4, versículo 16. Ali, em meio ao exílio e à desolação, Caim conhece sua esposa, também descendente de Adão, e inicia uma nova geração com o nascimento de Enoque, a quem homenageia dando seu nome à primeira cidade, uma tentativa de reconstruir uma vida marcada pela desgraça. A história do início da humanidade é, de certa forma, marcada por um processo de degeneração, descrita por alguns como uma de-evolução, sugerindo que a corrupção da virtude inicial do homem levou a um declínio moral acelerado. Este conceito de maldições transgeracionais levanta uma questão difícil. Há esperança de redenção? Na continuidade da saga humana, presenciamos não um abismo de desespero, mas um vislumbre de esperança que resplandece através do nascimento de Sete, um sinal de continuidade e renovação na face de uma tragédia profunda. Eva, com a perspicácia de uma mãe que vê além da dor, reconhece em Sete
não apenas um substituto para Abel, mas um novo começo, uma bênção divina que restaura o futuro da linhagem humana. Gênesis 4, versículo 25. Com o nascimento de Enos, o neto de Adão, uma nova era de espiritualidade emergiu, sinalizada pela primeira vez que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26. Este movimento representa uma transformação profunda, a semente de um despertar espiritual que ilumina as páginas subsequentes da história sagrada. A história é tecida tanto pelo tangível quanto pelo intangível, o físico e o espiritual, onde forças invisíveis jogam xadrez com os destinos dos homens. É essencial, portanto, reconhecer que nosso entendimento e controle dos acontecimentos são, por vezes, limitados ao reino visível, onde tudo é transitório e sujeito à decadência. Todavia, as Escrituras nos revelam o reino invisível, habitado por uma espiritualidade imortal, forças que não apenas intersectam, mas muitas vezes determinam o curso da existência visível. Esse reino espiritual contém verdades eternas e imutáveis, cujas influências são infinitas e perpetuamente presentes. Contra o fundo deste pano de fundo espiritual, a história de Caim e Abel se destaca como um lembrete poderoso da volatilidade do coração humano e da soberania divina. Com Sete, vemos a persistência de um legado de fé e reverência a Deus, um contraponto à linhagem de Caim, marcada pela rebelião e pela desgraça. A narrativa de Judas, no verso 11, adverte contra os perigos do caminho de Caim, associando-o à cobiça e ao motim, ações nascidas de um coração endurecido que, em vez de buscar a face de Deus, se volta para a satisfação do próprio ego. Assim, quando o relato de Gênesis avança e a humanidade necessita de um representante de fidelidade e obediência a Deus, é através da linhagem de Sete que ele encontra Noé. Este escolhido Noé porta o estandarte de uma linhagem dedicada não ao orgulho ou à rebelião, mas à humildade e à devoção, estabelecendo um elo entre o passado marcado por Caim e um futuro que prenuncia a redenção e a renovação. A história bíblica é repleta de personagens e eventos que, embora pertençam ao passado, continuam a falar às gerações futuras, oferecendo tanto advertência quanto esperança. Os filhos de Adão e Eva representam muito mais do que a progenitura biológica. Eles são arquétipos de caminhos divergentes na jornada humana. Através de Sete e Enos, a narrativa da criação reflete a incansável graça de Deus, que mesmo diante da falha e queda humana, continua a traçar um caminho para a redenção, um convite aberto a todos que escolherem invocar seu nome com reverência e verdade.